pronunciamento à nação, o primeiro pronunciamento oficial depois dos ataques ao Irã. Léo Valente aqui com a gente nos estúdios para fazer a tradução simultânea. Vamos acompanhar então o presidente chegando ali, acompanhado do J.D. Vance, vice-presidente também Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. A gente só aguarda então a chegada do áudio aqui para poder fazer a tradução simultânea das declarações do presidente Donald Trump depois desse dia tenso em que houve esse ataque na entrada dos Estados Unidos. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Esses ataques foram um sucesso espetacular. Essas instalações nucleares foram completamente destruídas. O Irã agora deve fazer a paz no Oriente Médio. Por 40 anos, os iranianos vêm dizendo morte aos Estados Unidos e morte aos israelenses. Estão matando o nosso povo. Com essa especialidade, perdemos milhares de pessoas. Muitos morreram ao redor do mundo como resultado. Qasem Soleimani foi morto, falando sobre um dos líderes da Guarda Revolucionária do Irã. Quero agradecer ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que trabalhou com uma equipe que nunca, talvez, tenha trabalhado antes. Quero agradecer aos militares israelenses pelo trabalho maravilhoso que fizeram. Quero agradecer os americanos patriotas e todos os militares dos Estados Unidos que trabalharam em muitas décadas. Com esperança, não vamos mais precisar mais usar essa nossa capacidade. Quero agradecer à Câmara de Chefes. Com tudo isso dito, isso não pode continuar. Ou haverá paz, ou haverá tragédia maior ainda para o Irã do que houve nos últimos 8 dias. Muitos alvos ainda estão previstos. Mas se a paz não vier de maneira rápida, vamos atingir os alvos com precisão, rapidez e habilidade. Nenhuma outra força armada do mundo poderia ter feito o que nós fizemos. Nenhuma outra poderia ter feito o que aconteceu há pouco tempo atrás. Nosso secretário de Defesa, Pete Hegseth, vai conversar com a imprensa às 8 da manhã no Pentágono. Deus, amamos você. Deus, nossas forças militares. Deus abençoe o Oriente Médio, a todos vocês e os Estados Unidos. Muito obrigado. Então, essas foram as declarações do presidente Donald Trump ali, acompanhado pelo vice-presidente, pelo secretário de Estado e também pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, Marco Rubio, J.D. Vance, todos ali na Casa Branca, nessa expectativa que havia por um pronunciamento oficial depois desse anúncio dos Estados Unidos de terem atacado 3 instalações nucleares de enriquecimento de urânio do governo iraniano. Professor, chegam as informações de que Donald Trump teria conversado com Benjamin Netanyahu depois do ataque, de acordo com a Casa Branca, informação dada pela Casa Branca, mas eu confesso que o que está mais me apavorando nesse momento é a resposta, porque a gente já tem da TV estatal dizendo para Trump: você começou e nós vamos terminar. E, inclusive, um comentarista dessa TV estatal teria dito, iraniana, obviamente, que todo cidadão ou militar americano na região são agora alvo legítimo. Agora, pelo menos, se tem uma informação, professor, que me deixa mais tranquila, eu até estou tentando achá-la aqui novamente,
é de que um oficial na emissora estatal iraniana afirma que as instalações nucleares atingidas não continham material radioativo, que era uma das preocupações que a gente conversava. Então, aparentemente, de acordo com as informações que estão chegando, gente, estamos aqui ao vivo, 10h27 da noite, horário de Brasília. O oficial na emissora estatal iraniana teria dito que essas instalações nucleares que foram atingidas não tinham material radioativo. Então, nesse sentido, pode ser menos pior do que a gente imaginava. Mas a resposta é dura e clara, professor. Você começou, nós vamos terminar, e todo cidadão ou militar americano na região são agora alvo legítimo. É isso que diz essa TV estatal, professor. Não há dúvida, né? É aquilo que mais ou menos todas as vozes sensatas tentavam evitar, né? Mesmo dentro dos Estados Unidos, né? De que na prática será impossível você manter em 40 bases americanas dispostas pelo Oriente Médio uma proteção 24 horas por dia para todos os militares. A probabilidade de acontecer atentados e acontecer situações muito lamentáveis é bastante alta, Paula, sem dúvida nenhuma. A imprensa americana falando que esse bombardeio norte-americano empregou 6 bombas capazes de perfurar aproximadamente 60 metros de profundidade antes de explodirem. 30 mísseis de cruzeiro Tomahawk foram lançados contra outros alvos do programa nuclear iraniano. Ainda assim, de acordo com uma agência de notícias, Donald Trump teria declarado: eles precisam parar agora ou serão atacados novamente. O que a gente consegue ver, professor, ainda diz Trump que tivemos um grande sucesso essa noite. Israel está muito mais seguro agora. E realmente um oficial iraniano teria confirmado a uma agência de notícias que parte da usina de Fordow realmente foi atingida por esses bombardeios aéreos. Mas o que a gente vê nessas primeiras horas, parece que Donald Trump teria informado a mesma agência de notícias que não tem nenhum novo ataque planejado, mas se tivesse, por que ele declararia isso publicamente também, né, professor? Ele tinha dado 2 semanas e fez esse ataque hoje. Mas a gente vê os dois lados irredutíveis nesse primeiro momento. A TV estatal iraniana dizendo que o que Trump começou, eles mesmos vão terminar, e dizendo que não é mais um lugar seguro para americanos. Eles sendo, de onde estiverem, sendo americano, estarem em solo do Irã. Do outro lado, a gente tem Donald Trump permanecendo com o seu discurso de agora eles têm que parar, ou na ameaça de senão atacaremos novamente. É um momento, professor, em que a gente pode dizer que esse conflito até para de ser Irã e Israel, vira Estados Unidos e Irã? Ou a gente tem um conflito triplo a partir de agora? Estados Unidos, Irã e Israel? Na verdade, eu talvez essa equação, né, Paula, e as ameaças iranianas são bem claras, né? Talvez a gente tenha um conflito binário, né? Israel e Estados Unidos de um lado, o Irã de outro. Você já não consegue mais separar, né, aonde começam as influências americanas e aonde terminam o poder israelense. Parece que eles já se misturam. Né? Não é uma novidade, Paula. Né? Os ataques durante esta semana toda, eles foram apoiados para manter essa frequência de ataques da aviação israelense. Era preciso manter os aviões no ar e principalmente com aviões-tanque. Israel tinha só 8 aviões-tanque. E os Estados Unidos, desde o dia 14, já ofereceu mais 30 aviões-tanque para esse processo. Toda aquela fase de interceptar os mísseis iranianos antes deles chegarem ao espaço aéreo israelense, isso é feito já, o próprio Netanyahu avisou e falou, né, agradeceu a presença de pilotos americanos e de aviões americanos ajudando a interceptar esses mísseis antes. Portanto, os Estados Unidos já estavam de uma forma, vamos dizer deste modo, né, quase clandestina, quase sem aparecer muito,
a partir de agora eles assumiram a responsabilidade total com as consequências que você descreveu. Agora, de acordo também com a TV estatal israelense, eles teriam confirmado que Israel atuou em plena coordenação com os Estados Unidos nessa ofensiva contra as instalações nucleares iranianas. Então, dá exatamente o que você falou, né, professor? Então, a gente tem, nesse momento, um conflito formado com outros personagens. A gente tem, de um lado, Irã, que pelo menos até agora continua sozinho, oficialmente, e do outro lado temos Israel ao lado dos Estados Unidos. Isso pode querer dizer, professor, ataques de Irã diretamente ao país americano? E ataques do Irã diretamente aos Estados Unidos é difícil, né? É bastante improvável, né? A estrutura de defesa americana é muito sólida. Eu acredito, sim, em ataques inesperados, em situações inesperadas, onde você tiver uma população xiita mais aguerrida, você pode ter, sim, uma situação de um ataque terrorista ou de um ataque localizado. Em outras palavras, a tranquilidade dos militares americanos em todas essas bases que os Estados Unidos têm no Oriente Médio e do pessoal diplomático está em jogo, né? Sem dúvida nenhuma. Basta a gente lembrar o que aconteceu em território americano, né? Em Washington. Então, portanto, a questão de o que 15 dias atrás, que aquele casal de funcionários americanos foi atingido por uma pessoa que se dizia representar interesses outros, né? Então, é possível acontecer? É possível, sim. Que os Estados Unidos podem pagar um preço por essa atitude? Isso é bastante provável. O que vai, de algum modo, provocar uma situação de bastante descontentamento, eu repito, das bases trumpistas, que não queriam guerra, de modo nenhum. Na prática, o que pode acontecer, professor? Porque, aparentemente, ninguém para Donald Trump. Mesmo com a sua base, né, sendo contra ele entrar na guerra, mesmo com o Congresso sendo contra ele entrar na guerra, ele entra na guerra. Tem alguém que possa parar Donald Trump nesse momento e garantir que esse conflito volte a ser sobre Irã e Israel? Eu lembro até que nessa semana mesmo, no mesmo dia em que Trump deu entrevista ali, ele estava chegando de avião, não me lembro exatamente aonde, mas foi interceptado por jornalistas que chegaram a perguntar para ele sobre a guerra, enfim, e ele falou dessas 2 semanas e que não tinha mais aparatos para o Irã continuar essa guerra por mais de 2 semanas. O armamento deles ia terminar. Vai terminar? Ou eles podem, a partir desse momento, contar, por exemplo, com a ajuda da Rússia? Mas seria interessante para a Rússia entrar nesse conflito ao lado de Irã, sendo que Trump também tem se posicionado ali muito para a questão da guerra na Ucrânia, na maioria das vezes ao lado do próprio Putin, né? Muito mais dele do que de Zelensky. Vale a pena para alguém ficar ao lado de Irã nesse momento, professor? De jeito algum, né? Se você olhar com alguma calma esse processo, é exatamente o que você está dizendo. O Irã está bastante enfraquecido militarmente. Há uma dúvida se o Irã tem entre 2 ou 3 mil mísseis intercontinentais que possam ser usados de até 8 quilômetros, para que possam ser usados 8 mil quilômetros, que possam ser usados para atacar o Irã, de 2 a 3 mil. Ele já usou, segundo as bases israelenses, perto de 500 desses mísseis, né? Se ele tem 2 mil, ele já queimou 25%, com resultados muito pequenos de ameaçar Israel, né? A ameaça iraniana é mais política, e nós temos que voltar àquilo que você já mencionou, né? Que talvez a maior ameaça do Irã seja efetivamente econômica, né? Ele pode incendiar o Ocidente com um preço de petróleo fora de qualquer parâmetro esperado. O petróleo hoje está em $79 o barril, 77 a 79 dólares o barril, e Brent, né? E, de alguma forma, pelos cálculos da JP Morgan, se o Estreito de Hormuz for fechado, isso salta para entre 120 e 130 dólares na primeira semana. Então, é bastante provável, não é? Olha, faço a conta, né? Perto de 80 para 120 é subir 50%. Né? E daí em diante, pode subir mais.
né? Porque é a lei da oferta e da procura. O petróleo 20% menos já é suficiente para estabelecer uma crise. É nesse contexto que talvez o Irã tenha que ser lembrado. Fora, né, a possibilidade óbvia de uma guerra civil no Irã e de grupos mais radicalizados alcançarem o poder. É possível isso? É. Né? Eu repito, o armamento nuclear não era a primeira ameaça do Irã. Né? Isso servia perfeitamente aos interesses políticos de Netanyahu. Se há algo que solda, que une os israelenses, é uma certa prevenção, né, contra os xiitas e contra os ataques xiitas. Essa prevenção se traduz basicamente, Paula, em uma redução da oferta de energia no Ocidente. Esse poder o Irã tem e não há como a Força Armada Americana impedir.